Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de genética molecular. Nessa aula de hoje nós daremos continuidade ao dogma central, onde nós abordaremos o processo de transcrição e de tradução que ocorre tanto em procariotos e eucariotos. Bom, vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos. Então, a informação genética contida lá no DNA, organizada então nos genes, no DNA, é que vai direcionar então a síntese de proteínas. Então, a transcrição vai ser o processo então pelo qual um fragmento de DNA que vai corresponder então a um gene, ele é transcrito então numa molécula de RNA. Tanto o DNA como o RNA, ele é escrito na linguagem dos nucleotídeos, tendo alguma diferença entre os nucleotídeos presentes no DNA e no RNA, que a gente vai ver mais adiante. E no processo então de tradução, quando o RNA ele é então traduzido numa proteína. Por que tradução? Porque a linguagem então é outra, né? Então é a partir então de aminoácidos que vai ser sintetizado então uma nova proteína. Então, a transcrição e a tradução são os processos então pelos quais as células elas leem ou expressam, né, as instruções que vão estar contidas lá nos genes. E várias cópias idênticas do RNA mensageiro, ela pode ser sintetizada a partir de um mesmo gene. E cada molécula de RNA mensageiro pode direcionar então a síntese de várias cópias idênticas de uma proteína. Então, quando uma célula ela precisa de uma proteína em grande quantidade, então mais RNAs mensageiros vão ser sintetizados a partir de um mesmo fragmento de DNA, a partir de um mesmo gene. E essa amplificação, então, sucessiva vai permitir, então, que a célula sintetize rapidamente e no momento necessário grandes quantidades de determinada proteína. E, ao mesmo tempo, cada gene ele pode ser transcrito e o RNA traduzido a diferentes taxas, possibilitando então que a célula produza grandes quantidades de algumas proteínas e pequenas quantidades de outras proteínas. Então, segmentos, né, da sequência de DNA, que são os genes, vão ser transcritos então em RNA. Então, uma célula ela pode expressar então diferentes genes a diferentes taxas. Ou seja, por exemplo, um gene A ele pode ser transcrito aqui numa alta taxa, ou seja, vários RNAs mensageiros estão sendo então sintetizados a partir de um único gene. E esses RNAs mensageiros vão ser traduzidos então numa determinada proteína a uma alta taxa de síntese, ou seja, uma grande quantidade que está sendo sintetizada de proteína. Enquanto que um gene B está sendo transcrito aqui em um RNA mensageiro numa taxa menor e, consequentemente, esse RNA está sendo então traduzido numa proteína numa menor taxa em relação a essa outra proteína do gene A. Então, assim como o DNA, o RNA ele também vai ser então um polímero linear composto então de 4 diferentes subunidades nucleotídicas que vão estar unidos então através das ligações fosfodiéster. Então, no polímero de DNA e no polímero de RNA, eles vão ser formados então pelos nucleotídeos e o nucleotídeo é formado aqui por um açúcar de 5 carbonos, uma pentose,
uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. O que diferencia os nucleotídeos do DNA e do RNA? A primeira diferença está no açúcar. O açúcar presente nos ribonucleotídeos, né, presente no RNA, é a ribose. Esse açúcar de 5 carbonos, né, uma pentose, ela vai ter uma hidroxila aqui no carbono 2 desse açúcar. Enquanto que a pentose presente no DNA, né, na molécula de DNA, vai ser a desoxirribose. Também é uma pentose, mas ligada aqui ao carbono 2, ela só vai ter um hidrogênio, não tem a hidroxila. E uma outra diferença vai ser em relação às bases nitrogenadas. Enquanto que no DNA a adenina pareia com a timina, no RNA a adenina vai parear com a uracila. Então a uracila é a base nitrogenada exclusiva do RNA, enquanto que a timina é a base nitrogenada exclusiva do DNA. Então, na molécula, no polímero, então aqui aqui é uma cadeia, então um polímero de RNA, porque RNA, porque a base nitrogenada aqui é a uracila. Então, os nucleotídeos eles vão estar ligados então uns aos outros através de ligações fosfodiéster. A ligação fosfodiéster, ela vai se dar entre o carbono 3 da ribose com o grupamento fosfato do nucleotídeo seguinte. Então, aqui a gente tem um nucleotídeo e aqui tem um segundo nucleotídeo. Aqui vai ter um terceiro nucleotídeo e aqui um quarto nucleotídeo. Então, o crescimento da cadeia sempre se dá da extremidade 5' para a extremidade 3'. Então, o próximo nucleotídeo a se ligar aqui nessa cadeia, ele se ligaria aqui nesse carbono 3 da ribose. Por isso que se fala, né, que a polimerização se dá no sentido 5', 3'. Então, aconteceria aqui uma ligação do grupamento fosfato do nucleotídeo aqui adjacente a essa hidroxila aqui presente na ribose. E o pareamento de base, né, no caso do RNA, a uracila vai parear com a adenina, então aqui está a base nitrogenada uracila e a base nitrogenada adenina. Elas estão fazendo então duas pontes de hidrogênio. E aqui está então a cadeia principal desses polímeros. Então aqui seria o DNA, né, que está pareando aqui com o RNA para fazer então a transcrição. Então, o primeiro passo que uma célula dá para expressar um dos seus milhares de genes vai ser então a cópia da sequência nucleotídica desse gene sob a forma então do RNA, que é o processo então de transcrição. E apesar então de ser copiada sobre uma nova forma química, né, ela vai permanecer escrita essencialmente na mesma linguagem, que é a linguagem então dos nucleotídeos. E o RNA se diferencia do DNA em termos químicos sobre dois aspectos, né? Os nucleotídeos do RNA são ribonucleotídeos, ou seja, o açúcar é a ribose, e no caso então do DNA é a desoxirribose. E o RNA ele vai conter então a base nitrogenada uracila, enquanto que o DNA vai conter a base nitrogenada timina pareando com a adenina. E ambas moléculas, né, ambos ácidos nucleicos vão apresentar guanina, citosina e adenina. Então, as moléculas de RNA, elas podem formar, então, pares de bases intramoleculares, ou seja, dentro da molécula.
e se dobrar então em estruturas específicas. Então, aqui é um diagrama então de uma estrutura hipotética de um RNA, mostrando então as interações convencionais de pares de bases, que são, né, guanina com citosina e uracila com adenina. Então, aqui é uma molécula, né, uma fita de RNA mostrando as ligações, né, esses pares de bases intramoleculares que está ocorrendo, então, dentro da molécula de RNA. E nesse segundo diagrama aqui, a gente já consegue ver os pares de bases não convencionais, que pode acontecer também nessas estruturas de RNA. E nesse diagrama aqui é mostrado então uma estrutura de uma molécula de RNA real, sendo que a cadeia principal de açúcar fosfato está indicada então em azul, essa cadeia aqui mais grossa, e as bases nitrogenadas elas estão mostradas então em vermelho, são essas cadeias aqui, né? Sendo então que as interações convencionais de pares de bases elas estão indicadas aqui por esses degraus que formam aqui dentro, né, da molécula, e os pares de bases não convencionais eles mostram então esses degraus aqui interrompidos, virado aqui para fora da molécula. Então, o RNA, ele é então uma fita simples, mas frequentemente ele vai conter então pequenos segmentos de nucleotídeos que pode sofrer então pareamento com sequências complementares encontradas em outras regiões da mesma molécula. E essas interações então, junto a algumas interações de pares de bases não convencionais que ocorrem na molécula, vai permitir então que o RNA se dobre nessa estrutura tridimensional que é determinada então pela sequência de nucleotídeos encontrada então nessa molécula. Vocês vão ver mais adiante que é bem o que acontece no caso do RNA transportador. Então, a transcrição, ela vai produzir, então, uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA, ela vai ser, então, complementar a uma das fitas do DNA. Então, a transcrição de um gene, ela vai produzir, então, uma molécula de RNA complementar a uma das fitas de DNA. Então, aqui a gente tem a fita dupla do DNA, né? Ela está aqui no sentido 5', 3', e a fita complementar está no sentido antiparalelo, 5', 3'. Nós temos, então, a fita codificadora e a fita molde. A fita molde é a que vai ser utilizada, então, para transcrição de uma nova molécula de RNA mensageiro. O RNA ele vai ser sintetizado, então, no sentido 5', 3', ou seja, daqui para cá. Então, é essa fita aqui que está sendo utilizada como molde. E por que essa fita aqui ela chama fita codificadora? Porque ela vai ter a mesma sequência nucleotídica do RNA, com uma única diferença. Na verdade, duas, né? Vai ser então a ribose, né, que vai estar presente no RNA, e a base nitrogenada uracila. Enquanto que no RNA a gente vai ter a uracila, no DNA a gente vai ter então a timina. E o DNA ele vai ser então transcrito numa molécula de RNA pela enzima RNA polimerase. Então, a RNA polimerase, por um processo então, que a gente vai ver mais adiante, ela vai reconhecer aqui a região da fita de DNA e vai começar então a fazer a transcrição, né? O início da transcrição do
RNA que está sendo então sintetizado. Então a RNA polimerase ela vai abrir aqui, ela vai expor essa região aqui da dupla fita e vai começar então a adicionar os trifosfatos de ribonucleosídeos à medida que ela vai lendo, então ela vai escaneando quais são aqui os nucleotídeos, as bases nitrogenadas do DNA para ir adicionando então os trifosfatos de ribonucleotídeos. E por um momento aqui é formado essa fita híbrida, né? Formada aqui por uma fita de DNA e uma fita de RNA, então aqui é uma fita dupla híbrida. E nesse momento aqui tem em torno aqui de 10 nucleotídeos, na verdade aqui 9 nucleotídeos, que é formado aqui entre essas duas fitas. E conforme então vai sendo adicionado esses trifosfatos, a cadeia vai sendo então polimerizada, sempre no sentido aqui 5' 3'. E uma vez sintetizado o transcrito, esse transcrito então é liberado para poder ser então traduzido numa proteína. A liberação vai ser quase que imediata da fita de RNA sintetizada. E dessa maneira permite então que muitas cópias de RNA possa ser feito então a partir de um único gene. Então aqui a RNA polimerase, ela vai então reconhecer aqui uma região da fita dupla de DNA e vai fazer então a síntese do transcrito a partir de uma das duas fitas de DNA. Então o transcrito ele vai sendo sintetizado aqui no sentido 5' 3', à medida que os trifosfatos de ribonucleotídeos vão sendo então anelados aqui conforme o pareamento de bases que dá entre DNA e RNA. E no caso de uma proteína, que ela vai ter que ser sintetizada numa grande quantidade, então um GNA, ele vai transcrever então vários RNAs mensageiros e esses vários RNAs mensageiros vão então ser traduzidos em uma grande quantidade de proteína. E nessa imagem aqui a gente consegue ver então aqui é a molécula aqui de DNA. E esse DNA, então, ele está sendo transcrito em várias moléculas de RNA mensageiro. Então, todos esses fios aqui que dispersam aqui dessa cadeia principal são moléculas, então, de RNA mensageiro que estão sendo, então, sintetizados a partir aqui de um gene. Então, aqui seria um gene A, e aqui um outro gene B, que estão sendo então sintetizados. E essa síntese está ocorrendo aqui nesse sentido, por quê? Porque conforme aqui a RNA polimerase ela vai caminhando pela molécula de DNA, vai sendo sintetizado aqui esses fragmentos de RNA mensageiro. Então, vão ter sinais no DNA que vai indicar, então, o ponto de início e o ponto de término ou parada, né, da transcrição para RNA polimerase. Então, a iniciação da transcrição, ele é um processo, então, especialmente importante, pois é o principal momento em que a célula vai selecionar quais proteínas ou RNAs que deverão ser então sintetizados. E para dar início então à transcrição, a RNA polimerase, ela tem que ser capaz então de reconhecer o início de um gene e se ligar firmemente à molécula de DNA sobre esse ponto. E como que ocorre então essa sinalização em procariotos? Então, no caso dos procariotos, a RNA polimerase, ela vai reconhecer aqui
uma região do DNA que é conhecida como região promotora. Esse promotor, ele vai ser então reconhecido graças ao fator sigma que está ligado aqui à RNA polimerase. E uma vez esse fator sigma reconhecendo esse promotor, a enzima começa a caminhar aqui através aqui do DNA e começa então a partir do início da iniciação, começa sendo sintetizado então um fragmento de RNA. Então, no momento então que esse fragmento começa a ser sintetizado, quando essas duas fitas abrem, né, pelo fator sigma, ocorre então a liberação desse fator sigma e a enzima, então a RNA polimerase, começa então a caminhar, a escanear a fita de DNA, transcrevendo então o RNA a partir então de uma das fitas de DNA, sempre no sentido aqui 5', 3'. E uma vez que a enzima RNA polimerase encontra aqui um terminador, né, o sítio de terminação, ela reconhece então que aquele transcrito ele já foi sintetizado, que ele pode ser então liberado. Dessa forma, então, a enzima também é liberada da fita dupla de DNA, e uma vez a enzima liberada, ela pode se ligar novamente ao fator sigma e uma vez ligada ao fator sigma, essa enzima, então, ela pode voltar a reconhecer essa região promotora, então, do DNA e iniciar novamente a transcrição de um gene presente no DNA de procariotos. E esses promotores e esses terminadores, eles possuem, então, sequências nucleotídicas específicas que vão fazer com que, então, a RNA polimerase reconheça essa sequência, dando um sinal para ela que é o início da transcrição e o final da transcrição. Então, no caso dos promotores, esses promotores eles vão estar a uma distância de 35 e 10 nucleotídeos lá do início do sítio de iniciação, né, do início da transcrição. Então, a enzima, a RNA polimerase, ela reconhece então esses promotores, se anela aqui e começa então a escanear essa fita de DNA dupla até atingir aqui o sítio de iniciação e começar então a transcrição numa molécula de RNA. Lembrando que o RNA ele vai ser sintetizado aqui no sentido 5', 3', e por complementariedade de base ele vai sendo então transcrito, tendo então como fita molde uma das fitas de DNA. E a RNA polimerase vai caminhando, então, na fita de DNA, transcrevendo o RNA mensageiro, até encontrar, então, o terminador, que vai ser também uma sequência específica de nucleotídeos, que vai indicar para a RNA polimerase que o sítio de terminação está próximo, então, daquela região, e que o transcrito ele já foi então sintetizado e ele pode ser então liberado. E lembrando que aqui na molécula de RNA, a diferença que vai ser então das bases nitrogenadas uracilas no lugar então da timina. E se a gente vê aqui, essa fita aqui de baixo que está sendo utilizada como molde, e a fita de cima é a fita codificadora. E se a gente for olhar a sequência da fita codificadora com a fita de RNA, é a mesma. O que vai mudar é a timina aqui no lugar aqui da uracila. Então, é CCC, ACA, CCC, ACA. Então, é a mesma sequência. O que vai mudar aqui vai ser, então, aqui é TT, CCG. Então, aqui é UUCCG. Então, por isso que é fita codificadora, fita molde e o transcrito.
E a direção da transcrição, ela vai variar de gene para gene. Como que isso ocorre, né? Então, cada gene vai possuir, então, um promotor, e a orientação do promotor é que vai determinar em que direção o gene vai ser transcrito. E, por conseguinte, qual das duas fitas que vai ser, então, a fita molde. Então, aqui está a nossa fita dupla de DNA. Elas estão aqui antiparalelas, né? 5 linha, 3 linha, 5 linha, 3 linha. No caso do gene A, o promotor, ele está aqui à esquerda do gene. Se o transcrito de RNA do gene, desse gene A, se ele é transcrito, né, sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então, a fita que vai ser, então, utilizada como molde é a fita de baixo, e o transcrito vai ser sintetizado aqui no sentido 5 linha, 3 linha. Então, no caso do gene a fita molde vai ser, então, a fita de baixo, que vai ser, então, em sentido oposto à fita que está sendo transcrita aqui de RNA mensageiro. No caso do gene B, o promotor, ele está à direita do gene. O transcrito, ele é sintetizado no sentido 5 linha, 3 linha. E para ele ser sintetizado no sentido 5 linha, 3 linha, a fita molde tem que ser essa fita, então, de cima. Aí sim ele vai ser sintetizado aqui no sentido 5 linha, 3 linha, porque ele vai estar, então, antiparalelo. Então, no caso do gene a fita que vai ser, então, utilizada como molde vai ser a fita de baixo, enquanto que o gene B, que vai ser transcrito, a fita molde vai ser a fita de cima. Então, dependendo da posição do promotor, é que vai, então, distinguir qual das duas fitas de DNA que vai ser utilizada, então, como molde pela RNA polimerase. No caso dos eucariotos, a RNA polimerase, ela requer, então, fatores gerais de transcrição, que nada mais é do que um conjunto de proteínas que vai auxiliar, então, a RNA polimerase a se posicionar na dupla hélice de DNA, expor a fita molde e permitir, então, que a RNA polimerase inicie a transcrição. Então, esses fatores gerais de transcrição, eles vão ter um papel fundamental na transcrição de eucariotos, que vai ser semelhante ao fator sigma da RNA polimerase de bactérias, né, de procariotos. Então, para dar início, então, à transcrição, a RNA polimerase de eucariotos, ela vai necessitar, então, desse conjunto de fatores gerais de transcrição, que ele é formado, então, por um conjunto de proteínas. Então, esses fatores de transcrição, eles são denominados, assim, da seguinte maneira: TF2B, TF2D, TF2E e assim por diante. E diversos promotores eucariotos vai conter, então, uma sequência no DNA chamada, então, de Tata Box. Por que Tata Box? Porque é uma região promotora, né, que é rica, então, em nucleotídeos contendo, então, a base nitrogenada, timina e adenina. Então, esses fatores de transcrição, eles vão reconhecer essa região promotora, que é o Tata Box, e uma vez esses fatores de transcrição aqui reconhecendo, então, o Tata Box, eles vão, então, se anexando uns aos outros, e uma vez, então, que todos esses fatores de transcrição se associam, então, na RNA polimerase, ela está pronta, então, para iniciar o processo de transcrição. E uma vez iniciado, então, o processo aqui de transcrição de uma das fitas molde de DNA,
esses fatores, então, de transcrição eles são liberados. Uma vez a RNA polimerase dissociada dos fatores de transcrição, ela inicia-se, então, a transcrição da molécula de DNA, transcrevendo, então, uma nova fita de RNA. Então, o Tata Box ele vai ser, então, reconhecido por uma das subunidades do fator geral da transcrição. Essa ligação, então, vai permitir a ligação adjacente a outros fatores de transcrição. E assim, então, a própria RNA polimerase, depois que todos esses fatores de transcrição eles estão, então, associados, a RNA polimerase, então, se associa também aqui à fita de DNA. E, em seguida, então, um dos fatores de transcrição vai separar a fita dupla, de dupla hélice, no ponto de início da transcrição, utilizando, então, a hidrólise do ATP para fazer, então, essa separação. E um dos fatores aqui de transcrição, ele vai fosforilar a RNA polimerase, liberando, então, a enzima dos demais fatores de transcrição, para que ela possa, então, aqui dar início, né, na transcrição, que ela possa aqui percorrer a fita de DNA. E o sítio de fosforilação, ele vai consistir, então, de uma longa cauda peptídica que vai se estender aqui a partir da polimerase, aqui a molécula que está aqui fosforilando. Então, o processo de montagem começa geralmente com uma ligação, né, do fator geral de transcrição a um segmento da dupla hélice do DNA, essa região conhecida então como Tata Box. Então, aqui está a fita dupla de DNA e aqui então a região promotora, que é o Tata Box, e um dos fatores aqui gerais de transcrição vai se anexar aqui ao Tata Box. E como que ocorre então essa associação? Então tá aqui a molécula de DNA de fita dupla, a região aqui do Tata Box, que ela é rica aqui em adenina e timina, e esses fatores então de transcrição, eles se anexam aqui à dupla fita de DNA. E depois, então, que a RNA polimerase ter sido, então, posicionada no promotor, ela deve ser, então, liberada do complexo dos fatores gerais de transcrição para iniciar, então, a síntese do RNA. Então, uma vez a enzima aqui posicionada na fita de DNA com os demais fatores de transcrição, ela é liberada então desses fatores de transcrição e inicia-se aqui o processo de transcrição de uma das fitas molde. E o RNA vai sendo aqui sintetizado. O RNA mensageiro de eucariotos, eles são processados no núcleo. Então, enquanto que nos procariotos, né, no caso das bactérias, o DNA está presente lá no citoplasma da bactéria. O processo de transcrição, que é então quando o DNA é transcrito aqui numa molécula de RNA mensageiro, e o processo de tradução, quando esse RNA mensageiro é traduzido numa proteína. Então, todo esse processo, transcrição e tradução, e também a replicação, vai ocorrer aqui no citoplasma da célula de procariotos, porque os procariotos eles não têm núcleo, então esses processos, transcrição e tradução, eles acontecem no citoplasma da célula, sendo que a transcrição e a tradução, elas podem ocorrer simultaneamente, ou seja, enquanto um RNA mensageiro está sendo aqui transcrito a partir de uma fita molde de DNA, os ribossomos presentes no citoplasma podem se anexar ao RNA mensageiro e começar a sintetizar uma proteína. Então, esse processo ele pode se dar simultaneamente. Antes mesmo da transcrição terminar, pode estar ocorrendo a tradução. Diferentemente dos eucariotos,
que são aqueles organismos em que as células possuem núcleo. Então, vai ocorrer então uma separação, uma compartimentalização desses processos entre o núcleo e o citoplasma da célula. Então, o DNA, que está presente lá no núcleo da célula, a diferença aqui do gene, né, de eucariotos para procariotos é que no gene de eucariotos, os genes, né, o DNA, ele vai ser composto de introns, que são regiões não codificadoras, e exons, que são regiões codificadoras, enquanto que os genes de procariotos só vai ter regiões codificadoras. Então, é no núcleo que vai ocorrer então a transcrição. Então, uma das fitas de DNA, ela vai ser transcrita então num RNA mensageiro, um RNA mensageiro primário ou pré-RNA, que ele vai ser sintetizado aqui a partir de uma das fitas de DNA. E esse pré-RNA, esse RNA mensageiro primário, ele vai ser então processado para que ele possa ser exportado do núcleo para o citoplasma. E quais são esses processamentos? Então, vai ocorrer então o capeamento, que é a adição aqui de uma guanosina metilada na extremidade 5' do RNA mensageiro, a adição de vários nucleotídeos de adenina, que é chamado aqui de poliadelinação, na extremidade 3', que seria então a adição de uma cauda poli-A, e o splicing do RNA. O que é o splicing? O splicing é a remoção das regiões não codificadoras, ou seja, a remoção dos introns. Então, esse RNA maduro, uma vez processado, né, de RNA mensageiro primário, agora ele é um RNA maduro, ele já tem então as informações necessárias, né, o capeamento e a cauda poli-A, de que ele pode ser exportado então para o citoplasma da célula, e é no citoplasma da célula onde vão estar lá os ribossomos, e esses ribossomos vão ser responsáveis então por fazer a tradução desse RNA mensageiro numa proteína. Então, nos eucariotos, a transcrição e a tradução, elas ocorrem separadamente, enquanto que a transcrição ocorre no núcleo, a tradução ocorre no citoplasma. E aqui é uma imagem mostrando, então, o núcleo aqui de uma célula eucariótica, né? Sendo que esse RNA mensageiro maduro, ele é exportado, então, para o citoplasma através de poros que existem aqui no envelope nuclear. Então, esses processamentos que ocorrem, né, no RNA mensageiro primário, que é o capeamento e a poliadelinação, o capeamento vai ocorrer, então, na extremidade 5' do RNA. O que seria, então, esse capeamento? É a adição, então, de uma guanosina metilada. Então, aqui é uma base nitrogenada, né, uma guanina metilada com um açúcar aqui e um grupamento fosfato. Então, esse é o capeamento. E a poliadelinação é a adição, então, de várias adeninas aqui, de 150 a 250 nucleotídeos de adenina, que chama, então, cauda poli-A na extremidade 3'. E esses processos, então, de capeamento e de poliadelinação, eles vão identificar, então, o RNA como um RNA maduro, que ele pode ser, então, exportado do núcleo para o citoplasma da célula, além, depois, de também auxiliar no processo de tradução desse RNA mensageiro numa proteína. Então, a diferença que vai existir, né, entre os genes eucarióticos e os genes de bactérias, eles estão organizados, então, de maneira distinta, enquanto que o gene bacteriano, ele só vai possuir regiões codificadoras,
Ou seja, ele vai ter aqui um promotor e uma região codificadora que vai codificar um RNA, e esse RNA pode codificar uma proteína. Os genes bacterianos, eles podem ser policistrônicos. O que é isso? É quando, além desse um promotor aqui, ele pode ter mais do que um promotor. Ele pode ter, por exemplo, 3 promotores nesse gene, e isso vai fazer com que seja sintetizado 3 diferentes RNAs, e esses 3 diferentes RNAs podem originar, então, 3 diferentes proteínas. Enquanto que nos eucariotos, os genes eles vão ser compostos, então, de regiões codificadoras, que são chamadas, então, de exons, ou seja, são sequências expressas, por isso que é exons, expressed sequence, e regiões não codificadoras, que são chamadas de introns, ou seja, intervening sequences, que são sequências interrompidas. E a vantagem dos genes eucarióticos apresentarem exons e introns faz com que, no momento do splicing, né, quando é removido aqui os introns, pode também ser removido um exon. E isso vai fazer com que o RNA mensageiro, né, o RNA que foi transcrito a partir de uma sequência de um RNA mensageiro maduro, pode ser diferente de um RNA que não tem aqui um exon, né? Isso vai fazer com que o número de proteínas sintetizadas por organismos eucariotos seja extremamente maior. Então, aqui é o caso, então, do splicing alternativo, que vai fazer com que, então, os organismos eucariotos produzam, então, uma grande quantidade de proteínas a partir de um único gene. Então, imagine que aqui está o DNA, a fita dupla de DNA, elas estão aqui antiparalelas, e nesse DNA, nesse fragmento de DNA, tem aqui um gene, e nesse gene tem aqui o exon 1, exon 2, exon 3 e os introns, né? Intron 1 e o intron 2. E no momento, então, da transcrição, toda a sequência é, então, transcrita num RNA mensageiro primário. E no momento do splicing alternativo desse RNA mensageiro primário, o que pode acontecer? Pode ser removido, então, todos os introns, né, e ficar somente aqui os exons 2, 1, 2 e 3. Pode ser removido o exon 1 e ficar somente o exon 2 e 3, ou pode ser removido aqui o exon 3, no momento em que é removido aqui esse intron, ficando aqui o exon 1 e 2. Dessa maneira, 3 diferentes RNAs mensageiros maduros vão ser sintetizados a partir de um único gene, e esses 3 diferentes RNAs mensageiros maduros vão originar 3 diferentes proteínas. Então, essa é a vantagem dos organismos eucariotos possuírem, então, essas regiões não codificadoras. Porque a gente podia pensar, poxa, mas por que o organismo, né, vai dispor de energia para transcrever todas essas regiões que a gente vê que são até regiões maiores do que os exons? Qual que vai ser, então, o objetivo, né? Por que ele vai estar sintetizando essas regiões? Justamente por isso, por poder sintetizar uma quantidade maior de proteína. Então, em linhas gerais, né, o dogma central da biologia molecular, que é então o fluxo da informação genética, que vai do DNA para a síntese do RNA e do RNA para a síntese de uma proteína, tem algumas diferenças, então, entre procariotos e eucariotos. Então, no caso dos procariotos, como uma bactéria, por exemplo,
Os procariotos eles não têm núcleo, então o processo de transcrição e de tradução vai estar ocorrendo então no citoplasma da célula, e esses dois processos podem acontecer então simultaneamente. Então aqui então está a molécula de DNA e a RNA polimerase se anela aqui a uma das fitas aqui do DNA e começa então a fazer a síntese do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, por sua vez, ele vai ser então traduzido num polipeptídeo, numa proteína, pelos ribossomos. Então, os ribossomos, eles vão então se anelar, se anexar aqui ao RNA mensageiro e vai iniciar então a síntese aqui, a tradução então do RNA mensageiro num polipeptídeo. E aqui a gente vê então que tem vários ribossomos que estão então traduzindo, né, esse RNA mensageiro num polipeptídeo. Então, esse processo de transcrição e de tradução ocorre então no citoplasma e mesmo antes de terminar a transcrição, a tradução já pode se iniciar. Já nos eucariotos, que são os organismos que possuem então o núcleo, então esses processos eles vão estar então acontecendo separadamente na célula. Então no núcleo, né, vai estar lá então a molécula de DNA. A RNA polimerase também vai ser a enzima responsável então pela síntese, né, do RNA mensageiro primário ou um pré-RNA. E esse pré-RNA ele vai sofrer então alguns processamentos, né, para que ele seja então exportado do núcleo para o citoplasma da célula. E quais são então esses processamentos? Então vai ser a adição aqui do capeamento, né, na extremidade 5', que é a adição aqui do grupo guanosina metilada. Na extremidade 3' vai ser adicionado então centenas aqui, né, de nucleotídeos de adenina, que é chamado então de cauda poli-A, e o splicing, que é a remoção então dos introns. Então os introns eles são removidos do pré-RNA e dessa maneira então o RNA mensageiro maduro, ele já está pronto então para ser exportado do núcleo para o citoplasma da célula. E é no citoplasma da célula onde vai estar presente lá os ribossomos, e esses ribossomos então vão ser responsáveis então pela tradução desse RNA mensageiro em polipeptídeo. E a gente vê aqui também que vão ter vários ribossomos que vão estar anexados aqui ao RNA mensageiro, fazendo então aqui a síntese dos polipeptídeos. Então, no processo de transcrição, né, quando o DNA é transcrito num RNA, a linguagem se mantém a mesma, que é a linguagem dos nucleotídeos. Agora, quando um RNA mensageiro vai ser traduzido numa proteína, né, num polipeptídeo, a linguagem é a linguagem dos aminoácidos. Então, a gente vai usar, então, é usado, né, um código genético. E esse código genético ele é redundante. O que seria isso? É que para cada aminoácido vão ter mais do que uma trinca de nucleotídeos que vão se referir a determinado aminoácido. Então, por exemplo, o aminoácido alanina. Então, vão ter 4 diferentes trincas de nucleotídeos, ou seja, 4 diferentes códons que vão se referir ao aminoácido alanina. Então, isso mostra então que o código genético ele é redundante. Essa redundância traz uma vantagem. No caso de ocorrer algum erro de leitura das bases nitrogenadas, por exemplo, G é trocado com U, e mesmo assim a alanina vai ser então requerida naquele códon, né, para formar então uma proteína.
E tem a metionina, né, que é um outro aminoácido. Ela é referida, então, ela é codificada como AUG, e esse códon AUG, ele vai ser sempre o códon de início da síntese de uma proteína. Então, toda proteína vai ter a metionina como primeiro aminoácido das proteínas, por causa que o códon de iniciação vai ser sempre o AUG. E vão ter também aqueles códons que vão indicar, então, a terminação da síntese de uma proteína. Então, quando o ribossomo for ler o códon, um desses 3 códons, ele vai ser indicado, então, que aquela proteína já foi sintetizada e que ela já pode ser liberada, então, do ribossomo e assim ela está, então, formada. Então, os códons, eles são sequências, então, de 3 nucleotídeos, que vai estar presente, então, no RNA mensageiro e que vai determinar, então, um dado aminoácido. E os códons, né, eles vão estar sempre escritos com o nucleotídeo 5 terminal à esquerda, ou seja, a síntese, né, da proteína vai ser sempre também no sentido 5' 3', assim como do DNA e do RNA. Então, a maioria dos aminoácidos ela é representada por mais de um códon, aqui quando eu mostrei, que nem a arginina aqui, ó, vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 códons que vão se referir à arginina. Então, isso mostra que o código genético é redundante. E vão existir algumas regularidades no conjunto dos códons, né, que vai especificar, então, cada aminoácido. Então, vão existir 3 códons que não especificam aminoácidos, mas eles atuam, então, como sítios de terminação, que são os códons de terminação, que são esses 3 aqui, que vão indicar, então, que a proteína já foi sintetizada, que ela chegou, então, ao final, que ela já está pronta, então. Sinalizando, então, o final da sequência codificadora de proteína de um RNA mensageiro. Então, o códon AUG, ele vai agir, então, tanto como códon de iniciação, que é esse daqui, né, que eu mostrei para vocês, sinalizando, então, o início de uma mensagem que vai codificar, então, uma proteína. Então, quando o códon que especifica, e esse códon, né, ele vai especificar, então, a metionina. Então, uma molécula de RNA mensageiro, ela pode ser traduzida em 3 fases de leitura diferente. E essas 3 fases de leitura diferente pode fazer com que a proteína sintetizada, o polipeptídeo sintetizado, não tenha atividade biológica. Então, essa tradução que é feita, né, que é chamado, então, quadro de leitura, pode levar a uma mutação. Então, como que seria isso? Então, aqui está uma sequência, então, uma sequência de RNA, 5', 3', e no RNA vão ter, então, os códons. Então, a leitura é feita a cada 3 nucleotídeos. Então, o C, ele codifica, então, a leucina, a CG codifica a serina e assim por diante. Então, essa seria, então, a fase de leitura, né? O quadro de leitura. Se, por alguma razão, na hora de fazer essa leitura, for pular, né, deixar de fazer a leitura aqui de um primeiro nucleotídeo, as trincas vão ser completamente diferentes. Então, pulando aqui esse nucleotídeo, vai vir, então, o próximo códon vai ser o UCA. Esse códon UCA, ele codifica uma serina. Então, lá no início, né, na primeira leitura, quando ele iniciava a leitura no primeiro nucleotídeo, ele codificava a leucina. Agora já está codificando a serina. E isso vai modificar totalmente a proteína que vai
sendo sintetizada. E da mesma forma, se ele, né, o ribossomo pula, não lê nem o primeiro e nem o segundo nucleotídeo, ele vai só para o terceiro, esse códon também, essa trinca de nucleotídeos, vai codificar um aminoácido diferente. Agora, se pular o primeiro, o segundo e o terceiro e voltar e começar a ler aqui a partir do quarto, aí já volta A, G, C, já começa aqui do início. Então, o erro de leitura ele pode ter essas três fases, pulando, começando aqui do início, pulando o primeiro e pulando o segundo. Se for a partir do terceiro, volta aqui como se fosse aqui a primeira fase de leitura. E uma outra coisa também que pode acontecer no caso de perda ou troca dessas bases nitrogenadas, levando então à mutação, ou a síntese então de uma proteína sem atividade biológica. Então, no caso da anemia falciforme, que é uma doença hereditária, né, transmitida dos pais para os filhos, para a gente ter uma ideia, apenas a mutação a troca, né, de um nucleotídeo, em vez de o nucleotídeo ser a timina, ela é a adenina, faz com que o RNA mensageiro codifique, então, uma base nitrogenada. Então, aqui codificaria a adenina. Se aqui a adenina, já está codificando, então, a uracila. E isso vai fazer com que, na hora da leitura aqui do códon, esse códon aqui, eles codifica um ácido glutâmico, enquanto que indivíduos que têm, então, essa mutação aqui no DNA, que leva na síntese de um RNA mensageiro também com uma mutação de uma base nitrogenada, vai ser sintetizado, então, uma proteína, né, uma hemoglobina mutante, que ao invés de ter o ácido glutâmico, vai ter, então, uma valina. E isso faz com que essa proteína sintetizada aqui a partir desse gene tenha, então, essa mutação aqui nessa forma de foice, por isso que é anemia falciforme. E por ter essa forma de foice, né, essas hemácias, elas têm dificuldade, então, de percorrer os vasos sanguíneos e elas estouram, levando, então, o indivíduo a ter, então, a anemia. Então, em princípio, né, a mesma sequência de RNA mensageiro, ela pode determinar, então, 3 sequências de aminoácidos completamente diferentes, que é o que a gente viu aqui nesse quadro de leitura. Dependendo, então, do local onde que vai começar a tradução, né? Ou seja, onde vai começar, então, a fase de leitura, se é no primeiro nucleotídeo, no segundo ou no terceiro. Então, porém, quando há essa diferença, né, ocorre essa mutação, esse defeito, geralmente as proteínas elas não têm atividade biológica, né? Então, apenas uma dessas fases de leitura que vai codificar a mensagem real e, portanto, é usada na tradução. Então, vão ter sinais no DNA que vão indicar, então, os pontos de início e o ponto de término da transcrição, que posteriormente vão ser usados também na tradução. Então, vão ter os promotores, né, que são sequências de nucleotídeos. Essas sequências elas estão à distância de 35 e 10 nucleotídeos do sítio de início da transcrição. E quando esse DNA, então, ele é transcrito numa molécula de RNA, esse RNA, então, no momento aqui do sítio de iniciação, ele vai codificando, então, os nucleotídeos. E esse DNA, então, que foi, então, transcrito, né, numa molécula de RNA mensageiro. No RNA mensageiro, aquele códon de início, né, que era então o sítio lá de iniciação,
ele é transcrito então no RNA mensageiro, e o RNA mensageiro, no momento aqui em que ele está sendo então traduzido pelos ribossomos, aquela trinca então de nucleotídeos vai codificar então o aminoácido de início, né, da síntese da proteína, que é então a metionina. Da mesma forma acontece então no momento então da terminação, né, o sítio de parada. Então vão ter então os terminadores, né, que também são sequências de nucleotídeos, próximo então ao sítio de terminação, que vai estar lá no DNA. E esse sítio de terminação, ele vai estar presente então no transcrito de RNA. E esse RNA, então, ele vai ter então a trinca de nucleotídeos, né, o códon, que vai indicar então a parada, né, que seria então o stop códon, que indica então que aquela proteína então já foi sintetizada e que agora então ela pode ser então liberada do ribossomo. Então, o alongamento da cadeia, ele prossegue até que a RNA polimerase encontre então uma sequência no gene que é denominada então de terminador. E nesse ponto então a enzima, né, a RNA polimerase, ela libera então o DNA molde e o transcrito de RNA mensageiro que foi sintetizado. E por questão então de convenção, a sequência de um gene é aquela referente então à fita não molde, que é a fita codificadora, que é a fita codificadora então que vai ter a mesma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. A única coisa que vai mudar é que enquanto no DNA o nucleotídeo vai ser então a timina, enquanto que no RNA o nucleotídeo vai ser então a uracila. Então, tá a molécula de DNA, né? E na molécula de DNA vão ter então aqueles códons, né? Aquelas trincas que vão indicar onde que deve ser então o início e o final então da transcrição e da tradução para síntese aqui de uma molécula, né, de uma proteína que contenha então essa sequência aqui de nucleotídeos. E essa sequência aqui de nucleotídeos tem um ponto então de início e um ponto de parada. As moléculas de RNA transportador que vai conectar então os aminoácidos e os códons lá do RNA mensageiro. Então aqui está então uma molécula aqui de RNA transportador, nada mais é do que uma sequência aqui de nucleotídeos. A gente vê aquelas pareamentos de bases não convencionais que a gente viu um pouco mais anteriormente na aula. E esse RNA transportador, ele vai ter aqui uma sequência, uma trinca, né, de nucleotídeos, que é o anticódon. Esse anticódon, ele se refere, então, a determinado aminoácido que vai estar preso, então, na extremidade 3' desse RNA transportador. E esse anticódon do RNA transportador, ele vai se parear com o códon do RNA mensageiro. O RNA transportador, ele também é desenhado, né, referenciado como uma folha de trevo, né, por parecer então o formato aqui de uma folha de trevo. Então aqui seria uma imagem vista de frente, aqui uma imagem vista de lado do RNA transportador, mostrando aqui o aminoácido ligado na extremidade 3'. E essa é a imagem como é vista então nos livros, né? Então aqui estaria então o anticódon do RNA transportador e o aminoácido que está ligado aqui a ele. Então, duas regiões nucleotídicas não pareadas
situadas então cada uma em uma das extremidades da molécula de RNA transportador, está estruturado aqui em L, e essas extremidades então são essenciais para o funcionamento do RNA transportador durante então a síntese proteica, porque é ele que vai estar carregando então o aminoácido para a formação da cadeia polipeptídica. Então, uma dessas regiões vai formar então o anticódon, que é essa região aqui, essa trinca, que é então um conjunto, né, uma trinca de nucleotídeos consecutivos, que vai sofrer então pareamento com o códon complementar de uma molécula de RNA mensageiro. E a outra região curta da fita simples, que se situa então na extremidade 3' da molécula, e esse é o sítio então onde o aminoácido que é codificado então pelo códon, que se liga então covalentemente aqui ao RNA transportador. Então a mensagem contida lá no RNA mensageiro, ela vai ser então lida, ou seja, decodificada pelos ribossomos. Os ribossomos eles estão presentes então tanto em células procarióticas como em células eucarióticas, e vão ter algumas diferenças em relação ao tamanho desses ribossomos nesses dois tipos celulares. Mas basicamente os ribossomos eles são formados então por proteínas ribossômicas e por moléculas de RNA ribossômico. Então, tanto proteínas quanto RNA ribossômico vão formar então duas subunidades, uma subunidade grande e uma subunidade pequena, e essas duas subunidades então elas se anelam aqui umas às outras no RNA mensageiro, e começa a ser feito então ele que vai ser o responsável então por escanear o RNA. Então aqui é como se fosse um RNA mensageiro, e o ribossomo então ele começa a escanear o RNA no sentido aqui 5', 3', e ele vai então recrutando, conforme ele vai caminhando aqui nesse sentido, ele vai recrutando então o RNA transportador, que está carregando então o aminoácido, que a gente vai ver no slide seguinte. Então, como que os ribossomos eles conseguem então orquestrar esse movimento tão perfeito para que ocorra então a tradução de um RNA mensageiro numa proteína. Então, o ribossomo é classificado então como uma ribosima, porque então é formado então por RNA e que tem então atividade catalítica, por isso que é uma ribosima. Então, aqui a gente vê então a estrutura de um ribossomo, mostrando aqui a subunidade pequena, aqui a subunidade grande e 3 sítios catalíticos, Então, tem o sítio A, que é o sítio, então, aminoácido RNA sintetase, o sítio P, que é o sítio, então, da peptidiltransferase, onde vai estar ocorrendo as ligações peptídicas, e o sítio E, sítio exit, sítio de saída, quando o RNA transportador ele é liberado do ribossomo. Então, como que acontece então o crescimento da cadeia polipeptídica ao longo aqui da leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo? Então, o ribossomo está aqui a subunidade pequena, a subunidade grande. Essas duas subunidades elas vão formar então esses 3 sítios catalíticos. No sítio A, o sítio A vai ser então o sítio onde o RNA transportador carregado aqui com um aminoácido, ele vai então se ligar ao códon do RNA mensageiro, e conforme então esse ribossomo ele caminha aqui da esquerda para a direita, faz com que então esse outro RNA transportador que está aqui no sítio P
ocorra então aqui a ligação desse aminoácido, do aminoácido 3 com o aminoácido 4. Então, mostrando aqui essa ligação. No momento em que faz essa ligação, né, por isso que é sítio P, de peptidiltransferase, né, da ligação peptídica que está sendo formada aqui, esse RNA transportador ele é deslocado para o sítio E, né, o ribossomo está caminhando aqui nesse sentido, e conforme ele caminha nesse sentido, o RNA transportador 3 ele é movido aqui para o sítio E, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Então, conforme então esse RNA transportador ele é movido aqui para o sítio E, sítio de saída, e a subunidade é movida também aqui para a direita, faz com que então esse RNA transportador ele seja ejetado aqui do ribossomo, que é o que a gente está vendo aqui. Então a ejeção, né, desse RNA transportador para fora aqui do ribossomo, e com isso libera aqui, né, o aminoácido, o RNA transportador 4, ele também move, né, do sítio A para o sítio P, e nesse momento então aqui é liberado esse sítio A, e esse próximo códon aqui ele vai ser lido então pelo ribossomo, e o ribossomo vai recrutar então um outro RNA transportador que vai estar carregando aqui um outro aminoácido, e volta a acontecer o que está acontecendo aqui nessa primeira imagem. Ocorre novamente a ligação peptídica do aminoácido 4 com o aminoácido 5, que é o que estaria aqui. Esse RNA transportador ele é movido aqui para o sítio E de saída e é removido então do ribossomo. Então é dessa maneira que ocorre então o crescimento da cadeia polipeptídica pelos ribossomos. E então vai ter aqueles códons, né, específicos no RNA mensageiro que vai sinalizar então para o ribossomo o ponto de início e o ponto de final da síntese proteica. Então nós vimos então que o ponto, né, sobre o qual a síntese proteica tem início no RNA mensageiro vai ser essencial, pois ele que vai determinar então a correta fase de leitura, né, que será seguida então toda a extensão da mensagem. Caso ocorra aqui um erro de leitura, essa mensagem pode ser lida de uma maneira incorreta. No caso aqui dos eucariotos, né, vão ter então fatores de iniciação da tradução, que nada mais são do que proteínas, que vão auxiliar então o ribossomo, aqui a subunidade menor do ribossomo, a orientar ele sobre o RNA mensageiro. Então, vai ter esse fator de iniciação, ele vai se anexar aqui à subunidade ribossômica pequena, e um aminoácido, né, um RNA transportador carregando aqui o aminoácido metionina, que é o aminoácido que codifica o códon de início. Então, esse fator de iniciação, juntamente com o RNA transportador, carregando aqui a metionina, e a subunidade pequena do ribossomo, eles se anelam ao RNA mensageiro, e esse conjunto aqui começa a escanear o RNA mensageiro até encontrar aquele códon de início, que é o A ou G. No momento, então, que esse conjunto aqui, formado pela subunidade pequena, pelo fator de iniciação aqui da tradução e do RNA transportador carregando a metionina, quando eles encontram, então, esse códon aqui, A ou G, sendo que o RNA transportador tem um anticódon que pareia com essa trinca, isso, nesse momento, é recrutado, então, a subunidade grande do ribossomo, que é o que acontece aqui, ó. Então, nesse momento, então, a subunidade grande do ribossomo é recrutada e aquele fator lá de iniciação de tradução se dissocia, solta, né?
dessa subunidade pequena. E nesse momento, então, inicia-se a tradução, então, do RNA mensageiro num polipeptídeo. Então, nesse momento, o ribossomo, então, formado aqui pela subunidade pequena e pela subunidade grande, começa, então, a escanear o RNA mensageiro, fazendo, então, as leituras dessas trincas, né, desses códons do RNA mensageiro. E conforme o ribossomo vai fazendo então a leitura do códon, ele vai recrutando então um RNA transportador que está transportando, né, que está carregando um determinado aminoácido para aquele anticódon que está presente aqui no RNA transportador. E conforme a gente viu no slide anterior, esse RNA transportador, ele é ligado aqui no códon do RNA mensageiro, é feito aqui a ligação peptídica e esse ribossomo ele se movimenta para a direita, fazendo com que então esse RNA transportador, que não tem mais o aminoácido ligado a ele, seja então transportado para o sítio E do ribossomo, que por sua vez vai ser ejetado então do ribossomo para continuar então a leitura desse RNA mensageiro. E esse RNA transportador ele vai ser reconhecido por outra metionina devido aqui à presença aqui do anticódon do RNA transportador, e ele vai ser utilizado novamente para fazer a síntese proteica. Então, em bactérias, o mecanismo de seleção de códon de iniciação é um pouco diferente. Então, enquanto que nos eucariotos, né, o RNA mensageiro, ele vai sofrer o processamento, né, ele vai ser adicionado lá do capeamento, né, que é um grupo guanosil metilada, e a cauda poliar, que tem aqui dezenas de nucleotídeos de adenina, de 150 a 200 nucleotídeos, que é a cauda poliar na extremidade 3'. Então, esse capeamento e essa cauda poliar, elas indicam para o ribossomo que a tradução vai estar próxima aqui desse capeamento e que a tradução vai até aqui a cauda poliar. Já em procariotos, né, o RNA mensageiro, ele vai ter então sequências específicas de ligação para os ribossomos. E essas sequências de nucleotídeos, elas têm comprimento aqui de até 6 nucleotídeos, e essas sequências vão estar localizadas um pouco antes, né, a montante da trinca ao G. Essas sequências de até 6 nucleotídeos, aqui a gente tem uma sequência aqui de 2, 4, 6 nucleotídeos, chama então sequência de Shine-Delgarno. E essa sequência de Shine-Delgarno, elas têm aqui até 6 nucleotídeos e elas vão estar aqui a montante do códon de iniciação, que é o A ao G. Então, o ribossomo, né, aqui está o ribossomo, ele vai reconhecer essa sequência no RNA mensageiro e o ribossomo ele vai então se anexar aqui por pareamento de base e uma vez ele aqui preso no RNA mensageiro, ele vai começar então a escanear esse RNA mensageiro no sentido aqui 5', 3', fazendo então a leitura desse RNA mensageiro e posteriormente a tradução, né, desse RNA mensageiro num polipeptídeo. Os RNAs, né, de procariotos, eles podem ter, né, assim como os genes, né, eles podem ter mais do que um promotor. Ou seja, um RNA mensageiro, né, ele foi então transcrito a partir lá de uma molécula, né, de um segmento de DNA,
que na verdade era um gene, né? Então, esse gene de procariotos, ele é dito então como policistrônico, porque nesse gene ele pode ter mais do que um códon de início. Isso vai fazer com que, a partir de um único fragmento aqui, de um único gene, que vai estar gerando aqui um único fragmento de RNA mensageiro, pode gerar, então, diferentes proteínas. Por quê? Porque nesse fragmento, nesse RNA mensageiro, vão ter mais do que um códon de início. Então, isso vai sinalizar para os ribossomos que a proteína está sendo o início da síntese aqui e aqui está o término. Então, a partir de um único fragmento de RNA mensageiro, vão ser sintetizadas, então, diferentes proteínas. Isso é dito, então, como gene policistrônico ou RNA mensageiro policistrônico. Então, o fim da tradução tanto em procariotos como em eucariotos, ela vai ser então sinalizada pela presença de códons de terminação que vai estar presente então no RNA mensageiro. Então, existem códons de terminação, né? 3 códons, o UAA, o UAG e o UGA. Então, esses códons de terminação, eles não são reconhecidos por um RNA transportador e não vai especificar, então, um aminoácido. Mas, em vez disso, esses códons, eles vão sinalizar, então, o término da tradução para o ribossomo. E como que acontece, então, essa sinalização? Então, lá no RNA mensageiro, vai ter então o códon de terminação, né, que é o UAG, e o ribossomo, quando ele vai caminhando então pelo RNA mensageiro, o sítio A, ele vai reconhecer então esse códon de terminação e ao invés de adicionar um RNA transportador que estaria carregando um aminoácido, esse códon ele é reconhecido então por um fator de liberação do sítio A, que nada mais é do que uma proteína, né? Então essa proteína ela vai se ligar então ao códon de terminação e ao invés de ocorrer aquela ligação peptídica que estaria ocorrendo se tivesse sido carregado aqui um RNA transportador com o aminoácido, em vez disso, é adicionado uma molécula de água aqui. Então, aqui uma molécula de água é adicionado aqui no final da cadeia, e quando é adicionada essa molécula de água aqui no final, então, da cadeia polipeptídica, ocorre, então, a liberação do polipeptídeo. E uma vez esse polipeptídeo, então, liberado do ribossomo, esse fator, então, de liberação, ele vai fazer com que, então, o ribossomo ele se dissocie, né? Então, vai haver aqui a separação da subunidade maior, da subunidade menor, do fator aqui de liberação e do RNA transportador que estava carregado aqui no sítio P. Então, é dessa maneira, então, que ocorre o final da tradução, tanto em procariotos como em eucariotos. Então, são esses 3 códons de terminação que vai sinalizar, então, para o ribossomo que a tradução daquele RNA mensageiro já foi, então, finalizada. Então, as proteínas, elas vão ser produzidas, então, por ribossomos, na verdade, polirribossomos. O que seria isso, então, né? Então, aqui está a molécula de RNA mensageiro, ela está aqui no sentido 5', 3'. Aqui, então, é o capeamento do RNA mensageiro e aqui é a cauda poli-A. E os polirribossomos, né, vários ribossomos,
eles vão estar então anelados aqui ao RNA mensageiro, e esses ribossomos eles vão então caminhando através do RNA mensageiro para ir fazendo então a síntese do polipeptídeo até encontrar lá o códon de terminação, que é um deles, né, é o UAG. E aqui o códon de iniciação, AUG. Então aqui seria então o primeiro ribossomo que foi anexado, né, que foi anelado aqui a esse RNA mensageiro. A gente vê aqui que a cadeia polipeptídica, né, ela já está maior. E aqui seria então o último ribossomo que se anexa, se anela ao RNA mensageiro. Então, conforme o ribossomo vai caminhando aqui nesse sentido, o polipeptídeo a cadeia polipeptídica vai então crescendo, até encontrar aqui o códon de terminação, quando esse polipeptídeo é liberado então do ribossomo. E aqui é uma micrografia então mostrando esses poliribossomos numa fita aqui de RNA mensageiro. Então, resumidamente, né, vão existir então várias etapas a partir, né, do DNA até a síntese da proteína. Então, aqui no caso dos eucariotos, na transcrição, ela vai ser realizada então pela RNA polimerase 2. Vai ocorrer então o processamento do RNA mensageiro primário. E quais são esses processamentos, né? É o capeamento, né, que é a adição de um grupamento guanosina metilada na extremidade 5'. A poliadenilação, que é a adição lá de vários nucleotídeos de adenina na extremidade 3'. E o splicing, que é então a remoção dos introns do RNA mensageiro primário. Então aqui tá então aqui a célula, né? E aqui tá mostrando então a molécula de DNA de um eucarioto, né? Que tem aqui as regiões não codificadoras, que são os introns, e as regiões codificadoras, que são os exons. Então, uma dessas duas moléculas aqui, ela vai ser então transcrita em um RNA mensageiro. A RNA polimerase, ela que vai ser então a responsável pela síntese do RNA mensageiro. E conforme esse RNA mensageiro ele vai sendo sintetizado, vai ocorrer então o processamento. O primeiro deles é o capeamento, aqui é a adição do grupamento guanosina metilada na extremidade 5'. E quando esse RNA mensageiro ele for então transcrito, é adicionado aqui a cauda poli-A. Pode ocorrer também então o splicing, né, que é a remoção das regiões não codificadoras dos introns. E uma vez tendo ocorrido então esses processamentos no RNA mensageiro, ele está então pronto para ser exportado então do núcleo para o citossol da célula. Então, uma vez ele exportado, ele estando então no citoplasma da célula, caso esse RNA ele tenha algum defeito, ou até mesmo depois que ele foi utilizado para fazer a tradução, né, de uma proteína, ele é degradado. Caso contrário, ele vai ser então utilizado então para síntese proteica, né, na tradução. Então, os ribossomos, eles vão reconhecer então esse RNA mensageiro e vai iniciar então a síntese da cadeia polipeptídica aqui pelo ribossomo. E uma vez o ribossomo então tendo sintetizado a cadeia polipeptídica referente a esse RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele vai ser então degradado. E a proteína então que foi então sintetizada, vai ocorrer então o dobramento da proteína para
então uma atividade biológica na célula. E caso contrário, caso não seja feito o dobramento correto ou até mesmo depois que essa proteína já foi então utilizada pela célula, vai ocorrer então a degradação dessa proteína em aminoácidos, e esses aminoácidos eles vão ser então utilizados novamente pela célula para a síntese de outras proteínas. Então, depois, né, que o RNA mensageiro sofreu então os processamentos, ele é exportado então do núcleo para o citoplasma da célula. A tradução vai ocorrer então graças aos ribossomos. E uma vez feita então a síntese, né, da proteína pelos ribossomos, ocorre então o dobramento dessa proteína, né, da cadeia polipeptídica, por proteínas específicas, que são as chaperonas. E depois que essa proteína, então, desempenhou o seu papel na célula, ela vai ser, então, degradada pelos proteassomos. Então, os aminoácidos, eles são, então, as subunidades para a formação das proteínas. Eles são, então, o bloco proteico, né, das proteínas. O aminoácido é formado, então, por um carbono alfa, e nesse carbono alfa vai estar ligado, então, um grupamento amino, com um grupamento, então, carboxílico, e um grupamento lateral. O que vai diferenciar os aminoácidos são, então, o grupamento lateral. Então, todos os aminoácidos, eles vão ter, então, um grupamento amino, um grupamento carboxílico, e esse grupamento lateral vai variar, então, entre os 20 diferentes aminoácidos. Então, quais são esses 20 diferentes aminoácidos que constituem, então, as proteínas? Lembrando, então, que esses 20 aminoácidos, eles vão estar presentes, então, seja em plantas, em bactérias, em animais, são sempre os mesmos aminoácidos. E eles têm diferentes características, né, em relação à sua cadeia lateral. Então, vão ter aqueles aminoácidos que são apolares e neutros, ou seja, não tem carga, e apolar, porque a cadeia lateral aqui tem característica apolar. Então, todos eles vai ter aqui o grupamento amino, o grupamento carboxílico e o grupamento aqui lateral. Então, aqui também o grupamento lateral, grupamento amino, grupamento carboxílico. Então, esses são os aminoácidos neutros e apolares. Vão ter também aqueles aminoácidos que são polares e neutros. Eles neutros porque eles não têm carga, e polar porque a cadeia lateral vai ter então aqui uma polaridade devido aqui à presença de alguns grupamentos. Aqui a hidroxila faz com que então essa cadeia lateral tenha uma diferença de polaridade. Aqui o oxigênio também faz com que então esteja uma diferença de polaridade nessa cadeia, mas todos eles vão ter aqui o grupamento amino, o grupamento carboxílico, grupamento amino, grupamento carboxílico. E também vão ter aqueles aminoácidos que apresentam então carga, né? Então, vão ter então aqueles aminoácidos, 5 aminoácidos, que a cadeia lateral, elas podem formar íons em solução e, consequentemente, eles vão ter carga. E esses aminoácidos, eles podem ter então a característica básica, né? Ou característica ácida. Então, aqui tem um grupamento carboxílico, né? Que faz com que então ele tenha característica ácida. E os básicos vão ter então um grupamento amino a mais, que vai fazer então com que eles tenham então característica base. Então as proteínas, para ela estar então ativa, ela tem que ter então conformação específica,
E essa conformação vai ser determinada, então, por ligações não covalentes, que vai se dar, então, entre as cadeias laterais das proteínas. Então, aqui é uma proteína, aqui é a cadeia principal dela, e o grupamento lateral é que vai fazer, esses grupamentos laterais é que vão fazer com que a proteína tenha, então, uma conformação específica. Então, aplicando então o conhecimento para a obtenção então de organismos geneticamente modificados, no caso do milho BT, o milho BT é aquele milho que ele vai conter então um gene da bactéria Bacillus thuringiensis, por isso que é BT, né, de Bacillus thuringiensis. E esse gene dessa bactéria, ele produz, né, uma proteína, e essa proteína é letal para a lagarta. Por quê? Porque vai ocorrer então a produção, né, a síntese dessa proteína em forma de cristais. Vai ser formado no intestino da lagarta, e o intestino da lagarta vai se romper, se estourar, né? Então, o gene BT lá da bactéria, ele é retirado, então, do DNA da bactéria, né? E uma vez esse gene, que é responsável pela síntese dessa proteína, o gene é inserido, então, num plasmídio, e do plasmídio, então, é inserido no gene, né? No DNA do milho. E uma vez, então, esse gene da bactéria estando presente no DNA do milho, o milho, então, ele vai expressar esse gene, né? E esse gene, então, vai ser responsável, então, pela transcrição de um RNA mensageiro, e o RNA mensageiro vai ser responsável, então, pela tradução dessa proteína. E quando a lagarta, então, comer esse milho que contém, então, essa transformação genética, vai fazer com que, então, a lagarta ingira, então, né, essas proteínas, e essas proteínas em forma de cristais vai fazer com que, então, haja o rompimento aqui do intestino da lagarta, levando a lagarta à morte. Uma outra aplicação dessa tecnologia é a construção da soja transgênica RR, né, que é aquela soja que ela é resistente ao glifosato, que é o Roundup Red. Então, como que é feita, né, essa transformação? Então, tá lá o DNA da planta, né, DNA da soja, e no DNA, então, da planta é adicionado, então, um promotor, né, que é onde que vai iniciar o processo, então, de transcrição. Também é adicionado, então, um peptídeo de trânsito, que vai auxiliar, então, nesse processo. E a região, então, que codifica, então, aquela resistência ao glifosato. E um terminador, né, um gene que vai, a região terminadora do gene, que vai indicar, então, que a transcrição deve ocorrer, então, dessa região aqui do promotor até o terminador. Aqui segue para vocês, então, os principais tópicos dessa aula. O capítulo do livro também já está disponível para vocês lá no eDisciplinas. E também um questionário. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima.